eu sou Fabiana Freitas e é um prazer ser sua companhia na leitura de Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Lembre de avaliar o vídeo e de deixar um comentário aqui embaixo para a gente poder se comunicar. E assim você ainda me ajuda a fazer o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para que ainda mais pessoas tenham acesso a ele. Deus te abençoe. Capítulo 14. Um descanso que não é mero lazer. William Wilberforce foi um crente que viveu no início do século XIX e era membro do parlamento inglês. Em sua ação política, ele ficou conhecido pela vigorosa luta que empreendeu no sentido de que o parlamento aprovasse uma histórica lei abolindo a escravidão no Império Britânico. E isso não foi um ato insignificante. Aliás, ele pode ser considerado um dos atos mais corajosos de um estadista na história da democracia. Wilberforce levou quase 20 anos para conseguir formar uma coalizão de legisladores e assim passar a lei anti-escravagista. Precisou coletar uma detalhada documentação acerca das injustiças e crueldades que eram praticadas na escravidão, a fim de persuadir os deputados, já que estes não queriam ferir os interesses econômicos da nação, e se fortalecer contra um bando de inimigos políticos que gostariam de vê-lo derrotado. Esse homem devia possuir uma tremenda força espiritual e grande coragem moral. E um incidente ocorrido em 1801, alguns anos antes da assinatura da lei anti-escravagista, nos revela algumas coisas sobre a fonte dessa sua coragem e força. O partido liderado por Lord Eddington estava no poder, e como novo primeiro-ministro, Eddington estava encarregado de formar um novo gabinete. A grande questão do momento da Inglaterra era a paz. Napoleão Bonaparte estava aterrorizando a Europa e a preocupação geral era se a Inglaterra conseguiria ficar fora do conflito. Corriam rumores de que Wilberforce seria um dos indicados para uma pasta, e assim que soube disso, ele começou a ficar ansioso para conseguir a nomeação devido ao seu desejo de preservar a paz. Um dos recentes biógrafos de Wilberforce, Garth Lynn, narra os fatos e diz o seguinte, abre aspas, não demorou muito e Wilberforce estava totalmente dominado pela ideia da nomeação. Aquela ideia como que ficou a martelar em sua mente durante vários dias, expulsando todas as outras coisas. Ele mesmo confessou que começou a sentir ondas de ambição, e isso estava debilitando a sua alma. Fecha aspas. Mas Wilberforce tinha o hábito de parar e fazer um balanço de tudo o que lhe ocorria, e nessa situação, essa prática seria indispensável. E como diz Lynn, no domingo veio a cura, pois regularmente Wilberforce separava um dia certo para descansar. O diário daquele estadista crente nos revela os fatos, pois contém um parágrafo escrito ao final daquela semana em que ele se sentia tentado a dar asas à sua fantasia e a buscar altas posições políticas. Abre aspas. Graças a Deus por esse dia de descanso e de atividades espirituais, quando as coisas da terra assumem suas verdadeiras proporções. A ambição foi sufocada. Fecha aspas. O descanso dominical era a forma pela qual Wilberforce efetuava o balanço de tudo o que lhe acontecia. Ele tinha compreendido o valor de um verdadeiro repouso. Tinha aprendido que aquele que separa um dia para descansar e o faz com regularidade tem mais probabilidade de manter a perspectiva correta da vida e poupar-se de sérios danos, como o de queimar-se ou sofrer um esgotamento. Nem todas as pessoas que participavam da vida pública de Wilberforce aplicavam esse princípio em sua vida. Naquela época, já havia pessoas viciadas em trabalho e hiperativas, como nos dias de hoje. William Pitt, por exemplo, era um desses, e a seu respeito Wilberforce escreveu o seguinte, abre aspas,
Coitado, ele nunca disciplina a sua mente, fazendo uma parada nas ruminações políticas, que é a atividade mental que mais nos cega, mais nos insensibiliza e mais nos deixa amargos. Fecha aspas. Referindo-se a 2 outros políticos que terminaram se suicidando, Wilberforce escreveu o seguinte: se tivessem descansado aos domingos, as cordas não teriam arrebentado devido ao excesso de tensão. Quando uma pessoa não entende perfeitamente o sentido de um genuíno descanso, de uma parada, como diz Wilberforce, em sua rotina diária, e não observa isso, não pode haver muita ordem em seu mundo interior. Isso sempre foi uma condição básica para uma vida saudável, mas infelizmente, ele não tem sido apreciado por aqueles que são impelidos a buscar realizações e a obter mais e mais coisas. Precisamos descansar. Hoje em dia, todos andam muito cansados. Uma prova de que o cansaço está dominando o mundo são os inúmeros artigos publicados atualmente sobre os problemas de saúde relacionados com a exaustão e o excesso de trabalho. Fala-se muito em administrar ou aliviar o estresse. São expressões novas que passaram a fazer parte do nosso vocabulário. Reconhece-se que o vício de trabalhar se tornou um dos maiores males de nossa época. Há pessoas que nunca tomariam uma gota de bebida alcoólica, mas se mostram seriamente viciadas em seu trabalho. E as desculpas que damos para esses excessos são que, nesse nosso mundo altamente competitivo, por mais que trabalhemos, há sempre alguém disposto a trabalhar algumas horas a mais e tomar nosso emprego. Tenho a impressão de que somos uma geração cansada. A prova de que existe uma fadiga geral é o grande número de artigos acerca de problemas de saúde relacionados ao excesso de trabalho e exaustão. O vício do trabalho é uma expressão atual. Parece que por mais que nos esforcemos para trabalhar, esse nosso mundo tão competitivo, sempre há alguém disposto a dar algumas horas a mais de serviço. E o mais estranho nessa fadiga geral é que a nossa sociedade é toda orientada no sentido de buscar o lazer. Temos até uma indústria do lazer, que, aliás, é uma das mais lucrativas da nossa economia. Existem grandes firmas, organizações e cadeias de lojas especializadas em fornecer tudo o que é necessário para que as pessoas se divirtam e se alegrem. É provável que tenhamos mais tempo para o lazer que todos os povos do passado. Afinal, a semana de 5 dias é uma inovação relativamente recente. A sociedade abandonou o campo, a agricultura, pois lá sempre havia mais trabalho a fazer. E hoje podemos largar o trabalho, se quisermos, e buscar o lazer. Então, por que todos parecem tão exaustos? Será que essa fadiga é real? Será que ela é imaginária? Ou será que a atual forma da exaustão é uma prova de que não sabemos mais o que significa um verdadeiro descanso, que é muito diferente de lazer? Existe uma definição de descanso que precisamos descobrir e estudar: o sentido bíblico de descanso. Aliás, a Bíblia revela que Deus foi o primeiro que descansou. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou. Gênesis 2:2. E no livro de Êxodo, Moisés faz um comentário ainda mais claro a esse respeito. Diz ele: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Êxodo 31:17. A tradução literal dessa última expressão seria: e se alentou. Será que Deus realmente precisa descansar? Claro que não. Mas ele tomou a decisão de descansar? Tomou. Por quê? Porque ele estabeleceu um ritmo para a criação, que consistia em descanso e trabalho. E revelou isso quando ele próprio observou o princípio
dando assim um exemplo para todos. Desse modo, ele revelou-nos um dos segredos básicos para termos ordem em nosso mundo interior. Esse descanso não deveria ser considerado um luxo, mas sim uma necessidade para todos os que desejam se desenvolver e alcançar maturidade. Como não compreendemos que isso é uma necessidade, acabamos pervertendo seu significado original e colocando no lugar desse descanso, do qual Deus deu o primeiro exemplo, coisas tais como lazer e divertimentos. Mas elas não servem para pôr ordem em nosso mundo interior. Podem até ser práticas agradáveis, mas na verdade são para o mundo interior de uma pessoa o mesmo que algodão doce é para o seu estômago. Elas nos proporcionam um momentâneo soerguimento emocional, mas não duram. Não quero dizer com isso que não goste da ideia de buscar momentos de diversão, alegria, recreação. O que estou dizendo é que essas coisas, por si só, não oferecem à alma o refrigério de que ela necessita. Embora proporcionem um momentâneo descanso ao corpo, não satisfazem a profunda necessidade de descanso que há em nosso mundo interior. Alguns anos atrás havia um anúncio de um linimento que dizia que aquele produto penetraria profundamente nos músculos doloridos, aliviando dores e cansaços musculares. Pois o repouso sabático penetra até as camadas mais profundas do nosso mundo interior, atingindo as fadigas ali existentes. Os modernos divertimentos que nos são oferecidos não conseguem atingir essa fadiga profunda. O significado do descanso sabático: fechar o circuito. Na ocasião em que Deus descansou, ele tinha contemplado sua obra, ficara satisfeito com o fato dela estar encerrada e depois refletiu sobre o seu significado. Viu Deus o quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Isso ilustra o primeiro dos 3 princípios do verdadeiro descanso. Deus deu um sentido ao seu trabalho e reconheceu que estava completo. E assim fazendo, ensinou-nos que é importante que gostemos do nosso serviço e que o dediquemos a alguém. Os projetistas dos sistemas de alta tecnologia empregam a expressão fechar o circuito para descrever uma fase completa em um circuito elétrico. Empregam essas palavras também quando querem dizer que terminaram uma determinada tarefa e que tudo está devidamente encerrado. Isto é, todas as pessoas que estão envolvidas no projeto foram consultadas ou informadas a respeito. Então podemos dizer que no 7º dia, Deus fechou o circuito da sua atividade criativa básica, e ele a deu por encerrada, descansando e fazendo uma análise dela para ver o que havia realizado. Portanto, o descansar é primeiramente olhar o que foi feito e fechar o circuito. Contemplamos o trabalho realizado e nos fazemos as seguintes perguntas: qual é o sentido desse meu trabalho? Para quem o realizei? Como foi ele feito? Foi bem feito? Por que fiz esse trabalho? Que resultados espero disso? Ou o que recebi pelo trabalho? Vamos explicar isso com outras palavras. O descanso que Deus instituiu tinha por objetivo, em primeiro lugar, levar-nos a uma avaliação do nosso trabalho para buscar um sentido para ele, para sabermos a quem ele realmente é dedicado. O irmão Lourenço era o cozinheiro do seu mosteiro, mas ele aprendeu a dar um forte significado a todas as tarefas do seu dia de trabalho. Observe como ele conseguia enxergar não somente o sentido do trabalho que fazia, mas um propósito para tudo. Abre aspas. Quando viro a omelete na frigideira, faço-o por amor a Deus. Depois que ela está pronta, se não tenho mais nada a fazer, ajoelho-me e adoro a Deus, que me concedeu a graça de prepará-la. E quando me levanto dali, sinto-me mais feliz que um rei. Se eu não puder fazer mais nada, basta-me apanhar um pedaço de palha por amor a Deus.
As pessoas estão sempre procurando maneiras de aprender a amar a Deus e se esforçam para isso com práticas as mais diversas. Elas se preocupam tanto em buscar a presença dele por vários meios. Seria melhor fazer tudo por amor a Deus, usar todas as tarefas que a vida nos impõe para demonstrar-lhe o nosso amor e manter-nos em sua presença, pela comunhão do nosso coração com ele. Não seria um modo mais direto e rápido? Não há nada de complicado aí. Trata-se apenas de nos empenharmos nisso com sinceridade e simplicidade. Fecha aspas. Acredito que a maioria das pessoas gostaria de poder gozar de momentos assim. Qualquer trabalhador gostaria de sentir que o trabalho que realiza, em algum sentido, tem importância e é apreciado por alguém. Mas, embora todos desejemos isso, não achamos que seja tão importante, pois não paramos para buscar essa realização. Entramos logo num ritmo louco de trabalho, numa grande atividade, e vamos adiando a busca desse sentido e a avaliação do nosso trabalho. E depois de algum tempo, já aprendemos a passar sem essas coisas. Esquecemos-nos daquela proposição levantada. Para que trabalho? E deixamos que o valor da nossa atividade seja medido apenas pelo salário que recebemos por ela. São poucos os que compreendem realmente o quanto tal atitude deixa o nosso mundo interior seco e árido. Recentemente, um homem que aprecio muito foi despedido da empresa onde trabalhava, depois de 22 anos de casa. Problemas econômicos forçaram a firma a fazer cortes em todos os departamentos. Como o serviço dele não era imprescindível à sobrevivência da empresa, ele foi despedido. Mas esse meu amigo estava convencido de que em poucos dias seria contratado por outra empresa, do mesmo ramo. Afinal, disse-me ele, tinha muitos conhecidos, uma folha de serviços muito boa e uma longa experiência naquele setor. Não estava preocupado, dizia ele. Mas os meses foram passando sem que recebesse ofertas de emprego. Os conhecidos, como que desapareceram. Não recebeu nenhuma resposta para as entrevistas que dera, nem para os currículos enviados, e foi obrigado a ficar em casa, sentado, esperando o telefone tocar. Certo dia, após vários meses de ansiedade, ele me disse: "Esse negócio todo me fez pensar muito. Dediquei anos e anos da minha vida a esse serviço, e veja o que me aconteceu. Afinal, de que me valeu tudo isso? Rapaz, isso me abriu os olhos." Abriu os olhos para quê? Esse meu amigo é um ótimo crente, mas como ele próprio confessou, seus olhos estavam fechados para o significado que sua carreira tivera para ele. Agora, eles tinham sido abertos e ele via que trabalhara anos e anos sem indagar qual era o sentido de tudo aquilo, para que era aquilo e qual era o resultado de seu esforço. Ainda não descobrira a prática da reflexão acerca do sentido bíblico de descanso. O hábito de trabalhar sem descanso produz uma personalidade desinquieta. Quem trabalha incessantemente, sem fazer uma parada verdadeira para buscar o sentido e o propósito daquilo que faz, pode aumentar bem a sua conta bancária e melhorar sua reputação profissional, mas seu mundo interior perde toda a vitalidade e energia. Como é importante dar uma parada regularmente, fechar o circuito de nossa atividade. Um retorno às verdades eternas. Existe uma segunda maneira pela qual o descanso bíblico pode levar-nos a recolocar nosso mundo interior em ordem. Descansamos de verdade quando fazemos uma pausa em nossas tarefas rotineiras para fazer um levantamento das verdades e propósitos pelos quais estamos vivendo. Todos os dias estamos sendo bombardeados por mensagens de outras fontes, que competem entre si para obter a nossa cooperação e nosso trabalho. Somos empurrados e puxados em 1000 direções.
Somos desafiados a tomar decisões e formar opiniões, e fazer investimento de nossos recursos e tempo em outras partes. Qual é o critério que usamos para fazer essas decisões? Deus determinou que seu povo separasse um dia na semana para pensar seriamente nessa questão. Aliás, Ele mandou que eles celebrassem uma série de festividades anuais, durante as quais iriam recordar e honrar os principais temas das verdades eternas e atos divinos. Poderíamos chamar isso de recalibrar o espírito. Quando nos lembramos como o coração humano é enganoso, como diz Jeremias, reconhecemos que é muito importante destacar as verdades que constituem o âmago de nossa vida. Estamos sempre sendo tentados a fazer distorções da realidade, a nos convencer de que o verdadeiro é falso e de que o falso é verdadeiro. Lembremos as palavras daquele hino: sou propenso a desviar-me, Senhor, sei disso, propenso a afastar-me do Deus que amo. Robert Robinson. Esse hino faz uma reflexão sobre a nossa persistente tendência para nos afastarmos de Deus, a qual devemos estar sempre corrigindo por meio de uma constante avaliação dos nossos pensamentos e valores, à luz das verdades eternas reveladas pela Bíblia e pelos poderosos atos de Deus. O teólogo judeu Abraham Joshua Heschel fez a seguinte apreciação a respeito do descanso na tradição sabática. Abre aspas. O objetivo do sabá é homenagear um dia e não um espaço. Durante os 6 dias da semana, vivemos debaixo da tirania das coisas do espaço. No sabá, buscamos sintonizar-nos com a santidade do tempo. Nesse dia, somos convocados a participar da eternidade no tempo, a nos afastar um pouco das manifestações da criação, voltando-nos para o mistério da criação, deixando o mundo da criação para nos voltarmos para a criação do mundo. Fecha aspas. Então vamos perguntar a nós mesmos: isso está acontecendo em meu mundo interior? As aduelas de nossa casa em Hampshire às vezes ficam bambeadas, devido às variações da temperatura, ora fria demais, ora quente. Por causa disso, os pregos ficam frouxos e temos que ir lá dar umas batidas neles para que fixem novamente. É isso que devemos fazer num período de verdadeiro descanso, rebater algumas coisas em nossas vidas, seja na quietude de nossa casa, seja em meio a um culto, quando adoramos ao Deus vivo. Uma das grandes vantagens de se recitar regularmente os credos tradicionais da Igreja Cristã é que assim reafirmamos as verdades básicas da revelação divina. Quando dizemos creio em Deus, estamos rebatendo os pregos em nossas convicções e propósitos, e fazemos distinção entre aquilo em que cremos e que não cremos. Isso acontece também quando entoamos os grandes hinos e recitamos certas orações. Nesses momentos, estamos repregando os pregos espirituais e colocando em ordem nosso mundo interior, um espírito que às vezes tende a vacilar. Então, nesse dia especial separado para o descanso, fazemos reafirmações de nossa fé, quando separamos alguns momentos em particular para ler, meditar e refletir. Minha esposa mostrou-me algo que ela escreveu em seu diário com relação a essa questão. Abre aspas. Um maravilhoso domingo. Tenho lido muita coisa sobre o descanso sabático. Tenho sentido cada vez mais e com mais clareza que não estou obedecendo plenamente ao mandamento dado por Deus para que descansemos. É uma lei que não nos oprime, mas nos liberta, pois Ele me criou com a necessidade de descansar. E se vivermos de acordo com as instruções do fabricante, estaremos mais preparados física e mentalmente para desempenharmos melhor a nossa missão. É um dia em que devemos lembrar-nos também da pessoa de Deus, de como Ele é. A cada 7 dias, tenho de voltar a esse ponto de referência. Don Stephenson
comentou hoje que para ele e para outras pessoas, o domingo é exatamente isso, um dia em que se volta ao prumo e se recebe ânimo, para depois retornar à lama. Fecha aspas. Sou de opinião de que deveríamos fazer algumas perguntas sérias tanto a nós mesmos como a nossas igrejas, para averiguarmos se estamos ou não observando o tipo de descanso que realmente resulta na reafirmação da verdade. É possível que nós e nossas igrejas estejamos tão enfronhados em atividades, com a melhor das intenções, é claro, que na verdade não estamos observando esse culto e descanso tão necessário ao nosso mundo interior. Portanto, descansar não é apenas fazer uma análise do significado do trabalho realizado durante a semana e do caminho que percorremos nos últimos dias. É também revigorar a nossa crença em Cristo e nosso compromisso com Ele. É efetuar uma sintonia fina de nossos instrumentos internos de navegação, para que possamos nos orientar no mundo por mais uma semana. Definir nossa missão. Os dois primeiros sentidos do descanso sabático que estudamos acham-se relacionados com o passado e com o presente. O que vamos ver agora se relaciona com o futuro. Quando observamos o descanso de acordo com o ensino bíblico, estamos reafirmando nosso propósito de colocar Cristo no centro do nosso amanhã. Meditamos sobre os nossos objetivos para a semana que se segue, para o mês e ano vindouros. Fazemos uma definição de nossas intenções, bem como a dedicação do trabalho. O general Patton sempre exigia que todos os soldados sob seu comando conhecessem bem a missão que estavam realizando no momento e soubessem explicá-la com clareza. Qual é a sua missão? Indagava ele com frequência aos soldados. Para ele, o mais importante conhecimento que o soldado deveria ter era a definição de sua missão em combate. Sabendo disso, ele estava preparado para tomar decisões acertadas em cada situação e assim executar bem o plano. É exatamente isso que estou fazendo quando pratico o descanso bíblico. Faço uma análise bem detalhada de minha missão e já aprendi que todas as manhãs antes de iniciar o meu momento devocional, devo fazer uma pausa e perguntar: qual é a minha missão hoje? Quem não faz a si mesmo essa pergunta, pelo menos de tempos em tempos, está se arriscando a cometer erros nas decisões e situações que tiver de julgar. Jesus mesmo muitas vezes se retirou para lugares solitários, enquanto outros buscavam fazer o repouso do sono. Ele buscava o descanso que consistia em refazer as forças espirituais e receber orientação para a fase seguinte de sua missão. Não admira que ele tenha enfrentado todos os embates sempre com renovada dose de sabedoria. Não admira que ele sempre tenha tido muita coragem para não revidar aos ataques e nem se defender. Seu espírito estava sempre descansando e seu mundo interior em ordem. Se não observarmos esse tipo de descanso, nosso mundo interior ficará em total desordem e tensão. A decisão de descansar. Charles Simeon foi um dos mais importantes ministros da Igreja da Inglaterra, vigário da Igreja de Santa Trindade, em Cambridge. Ele ocupou o púlpito dessa igreja durante mais de 50 anos e o povo lotava o santuário para ouvi-lo, às vezes ficando em pé nos corredores. Simeon era membro da junta diretora do King's College, da Universidade de Cambridge, e morava num dos apartamentos que davam para o pátio interno da escola. Seus aposentos ficavam no segundo andar do prédio e havia ali uma portinhola que dava para o telhado. Simeon gostava de caminhar no telhado, orando, e essa era uma das maneiras como descansava fisicamente. Aquele trecho do telhado recebeu o apelido de Passarela de Simeon. Simeon foi um homem muito inteligente, com muitas atividades. Tinha contato com os universitários de Cambridge,
com sua numerosa igreja, com líderes de sua igreja e missionários de todo o mundo. Escreveu milhares de cartas sem usar estenografia, publicou 50 livros de sermões e foi membro fundador de várias organizações missionárias. Mas nunca deixou de arranjar tempo para esse descanso, de que seu mundo interior tanto necessitava. Temos um exemplo de seu exercício espiritual num parágrafo que escreveu em seu diário e que foi transcrito por Hugh Hopkins, um de seus biógrafos. Abre aspas. Passei o dia como tenho feito nesses últimos 43 anos, em espírito de contrição. A cada ano que se passa, percebo que tenho mais necessidade de períodos assim. Fecha aspas. E Hopkins explica. Abre aspas. Para Charles Simeon, essa contrição não significava depreciar os dons que Deus lhe concedera, nem fingir que era uma pessoa totalmente sem valor, nem exagerar os pecados dos quais tinha consciência. Nesses dias, ele se colocava conscientemente na presença de Deus e meditava sobre a sua glória e majestade, exaltando a misericórdia de seu perdão e a maravilha do seu amor. Eram essas coisas que o quebrantavam, não tanto a sua pecaminosidade, mas o incompreensível amor de Deus. Fecha aspas. Apesar de suas grandes responsabilidades, Simeon teve uma vida de grande eficiência. Estou certo de que o segredo de sua resistência se deve, em parte, a uma disciplinada e consciente observação desse descanso sabático. Para o judeu, o sábado era, antes de tudo, um dia. Era um dia separado em obediência a Deus. Pela lei judaica, nesse dia, era proibido qualquer tipo de trabalho. Permitiam-se apenas as atividades que já mencionamos. Os crentes hoje não têm muita ideia de como o sábado era importante para um judeu devoto. Vejamos o que eles pensam sobre isso. Há um panfleto turístico que traz um parágrafo que um rabino escreveu acerca do sábado. Abre aspas. Faça do sábado um momento eterno ao conhecimento de Deus e à sua santidade, tanto em sua vida pública, com a sua agitação, como no tranquilo recesso do seu lar. Nos 6 dias cultive a terra e tenha domínio sobre ela, mas o 7º é o sábado do Senhor, seu Deus. Todo homem precisa compreender que aquele Criador do passado, hoje, é o Deus vivo, e que ele observa os homens e todo o seu trabalho, para ver se eles usam ou abusam do mundo que lhes emprestou, e das forças que lhes concedeu, e que ele é o único arquiteto ao qual todo homem tem de prestar contas de seu trabalho semanal. Fecha aspas. A grande mensagem que emana dessas palavras é a consciência que os judeus têm de que o ritmo do sábado é todo especial. Todas as tarefas têm de cessar. Todo trabalho deve parar. Nas famílias mais devotas, até mesmo a dona de casa deve evitar cozinhar e praticar outras tarefas domésticas. Preparam todo o alimento antes do sábado, para que a mulher também possa desfrutar desse descanso especial. Que diferença do dia agitado, confuso e horrível que muitos crentes vivem e que chamam do seu dia de descanso. O sábado é, antes de tudo, um dia. Na tradição cristã, resolveu-se dedicar ao descanso o primeiro dia da semana em reconhecimento à ressurreição de Jesus, e não ao 7º dia, como faz o judeu. Mas depois de tomada essa decisão, o que fizemos com esse dia, com esse período de tempo todo especial que nos vem como uma dádiva de Deus? Certa vez, num domingo em que tivéramos inúmeras atividades na igreja, um pregador leigo que participa dos nossos cultos toda semana disse-me o seguinte: que bom que temos apenas um dia de descanso por semana. Se tivéssemos de passar por 2 dias de descanso como esse, a cada 7 dias, acho que eu não aguentaria. Esse seu comentário jocoso realmente representa uma acusação contra muitas igrejas
e pastores que transformaram o domingo num dia de desassossego e, para alguns, o dia mais tenso da semana. Mas o sabá não é apenas um dia, é mais que isso. Ele representa um princípio de descanso relacionado com as diretrizes que já mencionei. E o que poderia acontecer se preferirmos o repouso sabático em vez do divertimento que nos é proporcionado pelo lazer secular? Em primeiro lugar, o descanso sabático representa o dia de cultuar a Deus em companhia da família cristã. Num culto verdadeiro, temos condições de exercitar os 3 aspectos que promovem o descanso em nosso mundo interior: lembrar o passado, olhar para cima e para frente. Essa atividade de adoração a Deus é indispensável para aquele que está decidido a caminhar com o Senhor. Um texto bíblico que me impressiona é o de Lucas 4,16, em que ele descreve a atividade de Jesus no sábado. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Cristo nunca se furtava de prestar culto público ao Pai. Em segundo lugar, o sabá significa também uma consciente aceitação do descanso pessoal e da tranquilidade interior. É um descanso que traz paz ao mundo interior. Do mesmo modo como Jesus acalmou a tempestade, restaurou a tranquilidade a um endemoniado e a saúde a uma mulher enferma e devolveu a vida a um amigo morto, assim também ele quer introduzir a paz no mundo interior daquele que passou a semana toda em meio ao burburinho do mundo. Mas sob uma condição: temos de aceitar essa paz como uma dádiva dele e temos de separar um período de tempo só para isso. Sendo pastor, já senti há muito tempo que para mim e para minha esposa o domingo é tudo, menos um dia de descanso. Eu já era pastor havia alguns anos quando percebi que estava privando a mim mesmo de uma restauração de que muito necessitava. A verdade é que estava precisando muito de algum tipo de sabá para o meu mundo interior e não o estava tendo. Quando lembrava de como passava os domingos, parecia impossível que algum dia eu viesse a gozar da revigoração proporcionada pelo descanso sabático. Como eu poderia pregar 3 sermões no domingo pela manhã e às vezes um sermão à noite, passar o dia todo à disposição dos crentes da minha igreja e ainda me sentir revigorado? Era raro o domingo em que eu e Gale, ao findar do dia, não nos encontrássemos caindo de exaustos. Belo dia de descanso. O que fazer? Alguns anos atrás, os membros da Igreja da Graça bondosamente nos concederam uma licença de 4 meses. Em vez de ir para uma universidade fazer algum curso, resolvi construir a casa de campo, em New Hampshire. E a maior maravilha daqueles 4 meses foi o silêncio e a paz que gozamos nos domingos. Embora eu estivesse gostando muito do trabalho da construção, havia feito um compromisso comigo mesmo de não trabalhar no dia do Senhor. Então, no domingo, parávamos e passávamos algumas horas da manhã lendo, meditando e orando. Além disso, íamos também a uma igreja da localidade, onde assistíamos ao culto. Não conhecíamos muitas das pessoas ali, mas procuramos acompanhar as orações, os hinos, o sermão, para tirar dessas coisas o alimento para o nosso espírito. Aproveitamos esse período para reafirmar nossas convicções, agradecer a Deus pelas bênçãos e nos prepararmos para a semana seguinte, durante a qual procuraríamos refletir a glória do Senhor. Nas tardes de domingo daqueles 4 meses, caminhávamos pelo campo ou tínhamos bons bate-papos e fazíamos um autoexame para avaliarmos a nossa prática devocional e nosso crescimento espiritual. Foi uma maravilhosa experiência de descanso para nós. Além disso, eu nunca tinha pensado que um descanso assim pudesse ser tão bom. Quando regressamos, estávamos viciados nesse descanso.
Mas de repente lá estávamos nós, de volta aos sermões e aos aconselhamentos, às programações. As tarefas domingueiras continuavam. Sentíamos-nos lesados. Foi então que resolvemos que faríamos o nosso sabá em outro dia da semana. Não iríamos mais perder esse dom de Deus. Então, nos domingos, ajudávamos os outros a aproveitar ao máximo o seu repouso. Mas para nós o descanso reservado para esse dia seria gozado em outro, e estava tudo bem. Então o nosso sabá, meu e de Gale, passou a ser a quinta-feira. Até onde fosse possível, esse dia da semana seria separado para o descanso em nosso mundo interior. Tínhamos de nos afastar totalmente da igreja e mesmo deixar de lado as tarefas de casa, quando pudéssemos. Sentimos que se quiséssemos realmente ser de utilidade para aqueles que trabalhavam conosco no ministério, para nossos filhos e para nossa igreja, teríamos de defender com maior empenho o nosso dia de revigoramento espiritual. E nisso não há nenhum legalismo, apenas a liberdade de aceitar uma dádiva. Para falar a verdade, acho que algumas pessoas cercam o dia de descanso de tantas leis e regulamentos que acabam destruindo as alegrias dele, como aconteceu aos fariseus da Bíblia. Nosso sabá não é assim. Ele foi feito para nós, foi nos dado por Deus, e o objetivo desse dia é a adoração e revigoramento, e nós faremos o que for necessário para que assim seja. É importante observar que quando nossos filhos eram menores e exigiam uma atenção mais constante de nossa parte, provavelmente não teríamos podido gozar desse descanso com as mesmas facilidades de hoje. E outro detalhe importante, que aliás Gale menciona com frequência, é que quando nos afastamos das pessoas nesse dia de descanso, isso redunda em benefícios para elas também, pois quando voltamos, temos algo a mais para oferecer-lhes, que provavelmente Deus não teria podido nos dar em outras circunstâncias. É claro que não conseguimos descansar efetivamente todas as quintas-feiras, mas já descobrimos que se procurarmos fazer isso com certa regularidade, obteremos excelentes resultados. Conseguimos imprimir uma boa ordem em nosso mundo interior. E o fato mais impressionante que percebi foi que não apenas me sentia bastante descansado, mas também parecia que os outros dias da semana trabalhava melhor. O que aconteceu e que me surpreendeu bastante foi que, observando corretamente o período de repouso, que resultava em maior ordem para o meu mundo interior, os dias seguintes conseguiria atuar no meu mundo exterior com maior sabedoria e melhor compreensão das coisas. Acredito que o descanso sabático consiste nessa parada de um dia na semana. Mas na verdade ele poderá ocorrer a qualquer momento, em pequena ou larga escala, se decidirmos separar uma hora ou mais para buscarmos uma comunhão íntima com Deus. O fato é que todos nós temos a necessidade de ter nossa passarela de Simeon. Mas eu gostaria de salientar bem que esse descanso, o repouso semanal, deve ser um item obrigatório em nossa agenda. Descansamos não porque terminamos o serviço, mas porque Deus assim o determinou e nos criou com essa necessidade orgânica. É importante pensarmos sobre isso, pois a maneira como hoje se encara o descanso e o lazer vem negar esse princípio. A maioria das pessoas vê o descanso como algo que vem depois do trabalho encerrado, mas o sabá não é necessariamente algo que vem depois. Aliás, pode ocorrer antes. Se pensarmos que o descanso só pode ocorrer depois que o trabalho é encerrado, então algumas pessoas vão encontrar dificuldades aí, pois o seu trabalho nunca acaba. E, em parte, essa é a razão por que alguns indivíduos nunca descansam. É que o seu trabalho nunca termina, e assim não pensam em separar um período de tempo para buscar a paz e o revigoramento sabático. Eu tive de me esforçar para não ter sentimento de culpa ao parar tudo para descansar. Tive de entender que não era errado pôr o trabalho de lado com o objetivo de desfrutar daquele período de repouso, que é uma dádiva de Deus para nós. Por isso,
temos marcado esses sabás em nossa agenda com regularidade e os marcamos até com algumas semanas de antecedência, como fazemos com outras atividades prioritárias. E se alguém sugere um jantar, um jogo ou uma reunião de comitês para um dia que separamos para colocar em ordem nosso mundo interior, eu e minha esposa dizemos com toda sinceridade: sinto muito, esse dia não dá, pois já temos um compromisso. É o dia do nosso descanso semanal. Foi por observar esse tipo de disciplina que William Wilberforce conseguiu derrotar aquela onda de ambição que durante vários dias estivera a enfraquecer o seu mundo interior. No dia do descanso, ele simplesmente se recolheu no seu jardim, onde Deus tinha o controle de tudo. E ali enxergou as coisas pela perspectiva correta, e a ambição foi sufocada, escreveu ele depois. O que poderia ter acontecido se Wilberforce não tivesse efetuado aquele autoexame no domingo, para encarar e reconhecer sua natureza ambiciosa? Será que teria sido embargado em sua missão de acabar com a escravidão na Inglaterra? É bem provável. Somos levados a crer que naquele domingo, quando parou para descansar, ele percebeu que estava se desviando de seu curso original e, ainda em tempo, conseguiu retornar a ele. E como voltou ao rumo certo, pôde mais tarde realizar uma grande façanha que marcou a história: a abolição da escravidão. O fato é que o mundo e a Igreja estão precisando de crentes que se achem realmente descansados, que repousem regularmente observando o verdadeiro sabá, e não apenas um dia de folga ou de lazer. Quando aprendermos a observar um verdadeiro descanso espiritual, todos verão como os crentes podem ser firmes e fortes.